Olá, irmãos e amigos. Eu sou Emanuel Simões, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil e evangelista plantador da Igreja Presbiteriana aqui no bairro de Patamares, Salvador, Bahia. Hoje, sábado, na tradição católica, chamado de Sábado de Aleluia, ou Sábado da Semana Santa. Eu gostaria de aproveitar esta data para falar sobre a Páscoa. A Páscoa, aquela festa judaica que tem repercussões sobre o cristianismo. Para isso, eu gostaria de ler para vocês o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Disse o Senhor, certamente eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Este é o enredo, este é o contexto, essa é a história da Páscoa. No Antigo Testamento, na Antiguidade Oriental, nossos irmãos eram chamados de hebreus. E eles estavam no Egito, sofrendo as agruras e os maus tratos da escravidão em terras egípcias. Eles foram parar lá no período do governador José, os irmãos devem lembrar, e por ali viveram cerca de 400 anos. E naquele período que ali eles estiveram, os reis, os faraós que se sucederam, passaram a escravizar os hebreus. É totalmente diferente daquilo que nós cantávamos, que os baianos cantavam em suas músicas. Maravilha, Egito, Egito, não. Para os nossos irmãos, o Egito, aquela civilização bem desenvolvida, uma das mais prósperas da Antiguidade Oriental, o Egito foi o berço do sofrimento, da agrura, da escravidão, dos maus tratos, da morte. E este texto, que é o texto preâmbulo da Páscoa, porque a Páscoa é essa libertação, é quando o anjo de Deus passa por cima da casa dos hebreus e na manhã seguinte eles estavam livres, libertos por este milagre. É nesse contexto que aparecem aí pelo menos 4 verbos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Primeiro, Deus dizendo: eu vi a aflição. Segundo, Deus diz: eu ouvi o seu clamor. Em terceiro lugar, Deus diz: eu desci para livrá-los. E, por fim, ele diz que vai fazê-los subir à terra que emana leite e mel. Esses 4 verbos deixam claros para a gente que Deus não está, nem nunca esteve alheio à situação do seu povo. Muito pelo contrário, Deus conhece a nossa realidade. Ele vê o nosso sofrimento, ele vê as nossas agruras, ele sente as nossas dores. Ele presta atenção no nosso pedido, na nossa oração, na nossa prece. E Deus, então, envia, às vezes, um anjo, às vezes um mensageiro, mas neste texto ele diz: eu desci. É como se ele estivesse dizendo: eu vim em carne e osso. Bem uma linguagem urbana, né? Eu não mandei alguém, eu mesmo vim pessoalmente resolver essa questão. E essa questão é livrar o meu povo, libertar o meu povo, tirar meu povo desse buraco e levá-lo
para uma terra que emana leite e mel. Eu quero então lhe dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus lhe conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe o seu CPF. Deus sabe o seu CEP. Ele sabe onde você mora. Ele sabe tudo que você está passando e vivendo. E dentro disso é importante dizer que ele não está alheio. Ele está operando agora e está em Cristo providenciando um livramento para fazer você sair da situação e do sofrimento em que você se encontra. Naquela época, Deus se utilizou de Moisés, Deus usou Moisés. Moisés foi o instrumento, Moisés foi o mensageiro, Moisés foi o pregador. Eu gosto de dizer, Moisés foi o anjo que Deus usou para libertar o seu povo através da Páscoa, como eu lhe falei. Na Páscoa, o cordeiro era imolado, era sacrificado, o seu sangue era colocado nos umbrais das portas, né, em torno da porta, e naquela noite o anjo passou por cima da casa dos hebreus, e na manhã seguinte eles estavam salvos, eles estavam libertos pelo decreto do próprio faraó. Tudo isso que eu acabei de dizer até aqui é um preâmbulo, sabia? Tudo que eu tenho dito até agora era apenas um sinal, um símbolo, uma sombra daquilo que estava por vir. É verdade. E isso, Moisés, a Páscoa, o anjo, o sacrifício, o sangue, tudo estava apontando para Jesus Cristo, o Filho de Deus. São João, eu gosto de chamá-lo de São João Batista, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, Jesus, o Verbo encarnado, Jesus, o Deus que se fez carne, veio ser sacrificado em nosso lugar. Mas eu quero lhe dizer, primeiro ele veio. Sabe o que significa? Que Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um mensageiro, Deus não mandou um pastor, um pregador, um padre. Não, Deus, o próprio Deus se encarnou. A Bíblia diz que ele nasceu da Virgem Maria. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que ele, como homem, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. A Bíblia diz que ele, ao mesmo tempo, é o justo e o justificador. Ou seja, Jesus, o próprio Deus que veio morar entre nós, se sacrificou em nosso lugar e o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Dessa forma, a nós que estamos ou nós que estávamos escravizados pela droga, pelo vício, pelo sexo, pela violência, pelo pecado, pelos erros, pela mentira, pelo adultério, nós que estávamos e estamos cercados de opressão, de depressão e, por fim, do medo ou pavor da morte, se acreditarmos em Cristo, se aceitarmos o seu sacrifício, se aceitarmos aquilo que ele fez em nosso lugar, nós recebemos dele perdão, liberdade e vida eterna. A Bíblia diz, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, o Deus Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa cristã. Quando nós lembramos da morte, do sofrimento e morte, os católicos chamam de paixão, né? Não está errado, não. Da paixão e morte e da ressurreição do nosso Senhor.
Dessa forma, toda vez que participamos da ceia do Senhor ou da ceia memorial, toda vez que comemos o pão que representa o corpo de Cristo e bebemos o vinho que representa o seu sangue, nós estamos anunciando a sua morte, nós estamos proclamando a sua morte, nós estamos contando ao mundo o seu sofrimento e a sua morte. E isso é Páscoa. Por fim, todo domingo de manhã, quando estamos na igreja, cultuando, louvando, adorando, participando da escola bíblica dominical, nós estamos anunciando: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa liberdade, ele é o nosso perdão, ele é a nossa vida eterna. É essa mensagem de paz e esperança que nós, daqui do projeto de plantação da Igreja Presbiteriana de Patamares, nos bairros de Patamares, Pituaçu, Jaguaribe, Piatã e toda a circunvizinhança aqui, queremos transmitir para você e aos seus familiares. Então, fica aqui um convite, fica aqui uma convocação. Venha fazer parte conosco do projeto de plantação desta igreja. Você pode fazer parte de um dos 3 grupos. Primeiro, o grupo de intercessores, daqueles que estão orando incessantemente aí na sua casa, entram em contato conosco, mandam seus pedidos de oração, participam conosco das reuniões virtuais ou das reuniões presenciais, lá nas praças de Patamares. Ore conosco, venha fazer parte do nosso grupo de intercessores. Em segundo lugar, você pode fazer parte do grupo de mantenedores, aqueles irmãos que irão ofertar voluntariamente qualquer valor na conta da igreja, no CNPJ da igreja, para ser administrado pela igreja, ou aqueles que irão assumir o compromisso mensal, para que, através desse compromisso, nós possamos alugar um imóvel para nos reunirmos semanalmente. Durante toda a semana, os cultos e doutrinas e orações e pregação da palavra. Seja um dos nossos mantenedores. Por fim, se inscreva aqui no canal, clique aí embaixo, né? Ative o sininho, né? Comente a mensagem, divulgue, encaminhe para irmãos, amigos, familiares, para que Deus possa despertar outras pessoas a participarem desse projeto. Venha fazer parte do nosso núcleo básico. O contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Telefone 719 8867-2074. Repetindo, 719-8867-2074. Venha fazer parte da plantação da Igreja Presbiteriana aqui em Patamares. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E que Deus, em Cristo, a verdadeira Páscoa, nos abençoe. Amém.